Bom dia, galera. Eu sou o Murilo, professor de filosofia. A gente vai continuar com a nossa cabala oral hoje. No vídeo anterior, na aula anterior, nós estávamos vendo o capítulo 1, subcapítulo 6, que falou sobre a visão. A visão, que é a visão do dragão? O dragão como um símbolo, claro. Lembrando que na Kabbalah a linguagem é a metade da potencialidade que a gente usa através da Kabbalah. A outra metade tem a ver com o lado não verbal. Então, de um lado tem a linguagem verbal, do outro lado a linguagem não verbal. A gente sempre tem que manter isso em mente. Uma linguagem verbalizada, uma linguagem lógica, baseada nas palavras, nas formas, nas cores, e uma outra linguagem que não verbal. Mas isso aí a gente viu em aulas anteriores. Na aula anterior a gente falou sobre a visão da Merkabah, e sobre as aparições da Sefirot que aparecem como um relâmpago. Que elas aparecem por um momento e depois desaparecem, não podem mais ser vistas. Isso por conta da necessidade que a consciência tem de perceber esses dois lados, o lado verbal e o lado não verbal. Então, para ficar mais simbólico, a gente vai associar o lado verbal da mente como um lado solar. Vamos chamar de lado solar, verbal, por conta da razão. Porque a luz do sol ilumina, então ela clareia as coisas e a gente consegue enxergar as coisas. Então elas são claras como a luz do sol. E é por isso, então, que podem ser verbalizadas, porque se trata da linguagem. A linguagem que ela não é só a fala, mas também as formas geométricas, também são as cores, também são os sons, as tonalidades sonoras. Tudo isso é associado à linguagem. Tudo isso está associado ao aspecto solar. E, por outro lado, que é o não verbal, é um aspecto sentimental, é onde a gente percebe a energia que flui das palavras. Então, o aspecto solar, ele tem a sua linguagem e, por trás desta linguagem, de forma oculta, a gente tem um aspecto lunar, que é o aspecto sentimental das palavras, onde a gente consegue, então, emanar o sentimento através da linguagem. Tanto a fala, quanto gestos, quanto cores, formas e sons. Tonalidades sonoras. Por exemplo, a música. A gente faz música e a gente consegue, então, transmitir sentimentos através da música. E é este sentimento, através deste sentimento, que é a linguagem não verbal, que a gente consegue, então, acessar a Sefirot, consegue percebê-las através da linguagem não verbal. No entanto, a gente vai necessitar sempre da linguagem verbal para transmiti-la. E é assim que nós a recebemos também, através do sol, através da linguagem solar, através da verbalização. Então, quando a gente medita, a gente precisa meditar nos pensamentos que são verbalizados do aspecto solar da mente, mas também devemos meditar no aspecto não verbal. A gente consegue descrever este aspecto não verbal com o lado verbal. Então, o lado lunar pode ser iluminado pelo lado solar. No entanto, esta iluminação do lado solar no aspecto lunar já transforma esse aspecto lunar, que deixa de ser lunar, ou seja, ele deixa de ser não verbal e se torna, então, verbal. Ele deixa de ser lunar e se transforma em solar. É um processo de metamorfose, um processo de
mistura entre esses opostos. Essa mistura de opostos está associada à dialética. A dialética que a gente estuda na filosofia. Então, a Kabbalah já traz em si como essência essa dialética. E é essa dialética que possibilita a percepção do aspecto não verbal. Esse aspecto não verbal que vem da Sefirot. Que elas surgem como um relâmpago, como uma bolha que explode. As palavras que a gente usa para descrevê-las, por exemplo, como relâmpago ou como uma explosão, são palavras que transformam o lado lunar em solar, trazendo aquilo que está no subconsciente para o consciente. Mas lembrando que não vai mostrar o aspecto lunar como de fato é. Ou seja, a verbalização do aspecto sentimental em palavras não o mostra como ele é de fato. Para isso é necessário que haja o entendimento das palavras, o entendimento da linguagem. Este entendimento da linguagem é quando a mente sai do aspecto de Binah, verbal, para o aspecto Hokmah, não verbal. Então, para resumir, a gente vai lá na árvore cabalística, só para ter uma noção, para dar continuidade ao nosso tema. A gente tem a árvore cabalística aqui, e a gente tem então do lado esquerdo, no meu esquerdo aqui, né, de vocês é para o outro, o Binah, que é nessa árvore está descrito como inteligência. A gente vai ver em várias diferentes árvores, diferentes versões da árvore, com diferentes nomenclaturas. Então a gente vai ver no lado de Binah, que é o aspecto verbal, e Hokmah, o não verbal. Então a dialética da filosofia, que a filosofia tanto pratica, tanto estuda, é exatamente essa interação entre esses dois lados da árvore da vida, o lado verbal e o lado não verbal. E quando o verbal se expressa, o não verbal entende. E é desse entendimento que surge a sabedoria. Então, quando eu falo em palavras, mesmo que eu não transmita, mesmo que as palavras não sejam de fato a Sefirot, elas conseguem de uma forma analógica demonstrar como elas são. Então, por exemplo, você nunca viu uma laranja, mas você já viu um limão. Então, o que eu falo, para que você consiga ter uma imagem mental do que é uma laranja, você conhece o limão e não conhece a laranja. Mas para que você tenha uma imagem mental do que é a laranja, eu uso o limão como um exemplo. Não é uma laranja, mas ele tem semelhanças à laranja. Ele tem aspectos que são semelhantes aos da laranja. Por exemplo, ele é redondo. Ele é uma fruta. Ele é uma fruta cítrica. Então são 3 aspectos que são semelhantes entre eles, entre esses distintos elementos. Então essas frutas diferentes têm elementos semelhantes. E quando eu expresso essa semelhança, eu conheço ambos, mas você não, e eu expresso essa semelhança para ti, você então consegue ter uma imagem mental do que é uma laranja. Você não consegue experimentá-la de forma precisa, porque você não está vendo ela de forma concreta, mas você consegue imaginar, consegue tecer uma imagem aproximada do que elas são. E esse processo ele não pode se limitar a uma única imagem. Porque quando ele se limita em uma única imagem, então surge um preconceito do que são as Sefirot. Para que as Sefirot sejam compreendidas, é preciso que essa imagem ela seja complementada e ela evolua. E ela se mantenha em evolução de forma contínua, de forma infinita.
E é aí que a gente vai entrar na aula de hoje. Seu limite não tem fim. Obviamente, deriva do versículo: de cada limite vi o fim. Seu mandamento é muito amplo. A palavra hebraica usada aqui para limite é taklith, que também significa conclusão e ultimato. Ela é derivada da raiz kalá, que significa completar ou terminar. Como em os céus e a terra se completaram, kalá. Então, esses céus e a terra, eles são como uma dialética de opostos, semelhante à dialética de opostos, assim como o aspecto verbal e não verbal, assim como o aspecto solar e lunar da mente. E esses aspectos se complementam um ao outro. Então, a dialética da filosofia, assim como a dialética na Kabbalah, ela vai, para que ela tenha sua eficiência e consiga evidenciar o que são as sefirot, é necessário que se mantenha em movimento, é necessário que se mantenha em transformação, sempre verbalizando e alcançando o entendimento daquilo que foi verbalizado. E através desse entendimento, isso é novamente verbalizado, que é novamente percebido de uma forma nova. E é assim por diante. Porque é essa interação, essa dialética, que permite, então, o fluxo da sabedoria. Que sabedoria não se trata unicamente de informação, ela vem do conhecimento. E o conhecimento é um movimento contínuo. Assim como a gente vê aqui no nosso símbolo, no sigilo dos filhos d'Alva, e também nesse símbolo que eu incrementei, o símbolo da Coreia comunista, com o caduceu de Hermes, com as duas serpentes da Kundalini. A gente tem a mistura do hermetismo com o comunismo. E é por isso também que eu estou usando a bandana vermelha. Símbolo. É uma simbologia. Mas uma simbologia que não tem uma definição fixa. Elas são elementos que vão se misturando, se somando, e se subtraindo, e se modificando, se transformando. Assim como a nossa compreensão do que é a árvore da vida e do que são as sefirot. E elas não têm limite. Então aqui fala, de cada limite viu o fim. Seu mandamento é muito amplo. Então se eu vi o fim do limite, é porque não há limite. Então o limite termina. Chega no seu final, acaba o limite. E continua, começa então o infinito. É aí a chave que a gente tem para conseguir compreender o que significa infinito. Então a gente tem um corpo, a gente tem as bordas, a silhueta, as bordas deste corpo, que definem o limite do meu corpo. São o que? As bordas, certo? Os limites, eles definem o que eu sou, o que o meu corpo é. E ele está limitado a esta forma. Esta limitação tem a ver com a linguagem, que é limitada. As palavras são limitadas, as cores são limitadas, só que a compreensão que se pode ter delas é muito além, ou seja, não tem limite. Se vê o fim do seu limite, vai para além dos limites. Então, o infinito começa a partir do fim do limite. Quando o limite termina, as limitações se finalizam, começa o infinito. E aí, a partir daí, é infinito. Continuando. A expressão seu limite não tem fim, Katz, pode comparar-se à expressão anterior
sua medida não tem fim. Então lembra quando a gente falou da medida? A medida que ela não é uma questão de unidade, mas sim de frações de uma mesma coisa. Então essas medidas não têm fim, elas não têm limite. Então é por isso que se torna algo infinito e é por isso que é algo único, que a gente vai ver no texto. Ambas as palavras cats e soft denotam um final, mas com significados um tanto diferentes. Então vamos ver a diferença. A palavra soft deriva da raiz safá e significa deixar de existir. É algo que deixa de existir. Então o soft, esse final soft, ele se refere a algo que deixa de existir. Então é como as limitações do meu corpo que deixam de existir a partir dele. Então, essa limitação, ela existe. E a partir dela, o meu corpo deixa de ser o meu corpo. Então, passa a deixar de existir. E existe uma outra percepção. Por outro lado, vem de katsats. A palavra cats, por outro lado, vem de katsats, que significa cortar. Então, diferente dessa limitação que define as limitações da existência, esse cat se refere às limitações de uma régua, por exemplo. Eu tenho uma régua, não tenho nenhuma régua aqui perto para mostrar, não. Eu tenho uma régua e eu tenho as medidas desta régua. Essas medidas são as cats. São limitações que não cessam a existência da régua. É diferente. Cats, que significa cortar, então elas separam uma fração da régua, mas não definem o limite da existência da régua. Então, perceba que os limites, que em hebraico é cats, eles estão dentro dos limites daquele limite chamado sof. Então a gente tem as limitações que definem frações de uma mesma coisa, e a gente tem as limitações de toda aquela coisa, que definem onde aquilo é e aquilo que não é. Ou seja, eu tenho as limitações das bordas da régua, que definem a régua, e o que deixa de ser a régua. E dentro da régua, eu tenho as limitações que definem as frações da régua. Então são as pequenas partes, pequenos centímetros, que definem frações da régua. É essa diferença que o texto tenta enfatizar. Daí que o fim indicado por sof é onde alguma coisa deixa de existir, enquanto que cats indica o ponto onde a coisa é cortada. Isto é, sua fronteira ou limite extremo. Então explica uma autoridade. Sof é o fim em relação ao que segue a este. O cats e cats é o fim com relação ao que precede a este. Então isso tem a ver com o que eu falei sobre cats estar dentro da régua, definindo fronteiras, assim como um continente. A gente tem um continente que tem vários países dentro deste continente. Então, cada país tem a sua fronteira. Cada país tem um cats. Cats, que é uma limitação de fronteira. E corta um país, separando um país do outro. Porém, todos fazem parte do mesmo continente. Então, este continente, por sua vez, tem outras limitações, que são sof. As limitações do continente que definem onde é o continente e aonde o continente deixa de existir. Essa é a diferença dos dois termos. Quando Sefer Yetzirah falou antes da Sefirot como extensões, o texto dizia que não tem sof. Ou seja, as Sefirot, elas são exatamente como os países dentro do continente. Então elas têm delimitações fronteiriças. E essas
delimitações fronteiriças não mostram o final de existência do continente, mas sim as fronteiras entre um país e outro, assim como a Sefirot na árvore da vida. Elas são como países dentro de um continente. Perceba que elas têm suas fronteiras, elas têm suas limitações, Ketz, mas não tem Sof. Ou seja, elas não deixam de existir, não tem final. Elas não têm um limite, ou seja, elas não têm um limite de continente. Então, o continente é como se não houvesse este limite. Quando o Sefer Yetzirah falou antes da Sefirot como extensão, o texto dizia que não tem Sof. Isso indica que não há lugar onde elas cessem de existir, por mais longe que alguém vá. É uma infinitude de extensão. Do mesmo modo, quando Deus é chamado Ein Sof, então literalmente sem Sof, ou seja, sem limite. Não há lugar onde ele deixe de existir. Assim como a Sefirot, não há lugar onde elas deixam de existir, porque elas não têm Sof, Ein Sof, sem fim. Elas são infinitas. Isso também significa que não há lugar onde ele cesse de existir. Da mesma forma, Deus. Deus não há lugar onde Deus cesse de existir, porque a onipresença se remete à totalidade. Então, ele está presente em todas as partes. Ele se fraciona em fronteiras. No entanto, ele não tem fim. Ele não tem limitações. Ele é infinito. Então, ele está em toda parte. Aqui, por outro lado, o Sefer Yetzirah está falando das Sefirot como aparecem na visão mística. O texto diz, então, que seu propósito, compleição e resultado não tem limites. Ketz. Sefer Yetzirah está falando das Sefirot tal como aparecem na visão mística. Então, quando elas se aparecem na visão mística, elas não têm Ketz, não têm limitações. Essa ausência de fronteiras, essa ausência de limitações, ela começa a ser percebida por causa do aspecto não verbal, do aspecto lunar. Porque o aspecto lunar da mente, ele não é lógico. Ele não se limita na lógica. Então, pelo fato dele não se limitar na lógica, ele não tem fronteiras. Apesar de haver, sim, uma separação, uma diferença, uma variação. Essa variação ela é gradual. E essa graduação ela é infinita. Ou seja, não há uma fronteira. Essa mesma graduação a gente vai enxergar nas cores. Então, por exemplo, quando você acende uma vela, a chama na vela que ilumina em relação ao escuro, existe uma limitação, certo? Então você tem a luz da vela, deixa eu usar o isqueiro para mostrar. Você tem a luz e ao redor você tem as variações de cor da luz. Só que ela não há uma linha que separa, perceba. Não existe uma linha que separa uma graduação de cor da outra. Essas mudanças de cor, elas ocorrem em uma graduação infinita. Uma graduação infinita, uma variação infinita. E não há uma linha que as separa de fato. Então essa linha, ela vai surgir só no aspecto solar, só no aspecto biná, a consciência de biná, que é uma consciência verbal, onde ela vai então definir limites relativos. E é por isso que a gente enxerga limites no mundo. É por isso que a gente enxerga limites entre o nosso corpo e o ambiente. São limites linguísticos, limites da consciência de biná. Esta consciência lunar que se transforma em aspecto solar. E é por isso que esses limites só podem ser percebidos na consciência de vigília. É a característica fundamental
da nossa consciência de vigília, que é a consciência de quando estamos acordados. Tem a ver com aspecto solar, de iluminação, que define limites relativos. Esses limites relativos que me permitem perceber a diferença de cores de um arco-íris. Só que esses limites entre uma cor e outra não existem de fato. Eles são, na verdade, impressões, são ilusões de ótica. Porque, na verdade, entre o vermelho e o laranja existem infinitas graduações de cores entre o vermelho e o laranja. Porque vermelho e laranja se tornam relativos um ao outro. E entre esses dois distintos, opostos, porque um vai para o mais claro, que é o laranja, e o outro vai para o mais escuro, que é o vermelho, existe um caminho infinito. E esse caminho infinito a gente vai estudar na filosofia também. A filosofia vai falar sobre esse caminho infinito. O caminho infinito está no paradoxo de Zenão. Se vocês não conhecem, pesquisa aí na internet, paradoxo de Zenão. É um pré-socrático, filósofo pré-socrático, que já falava sobre isso. Sobre esse caminho infinito entre o ponto A e o ponto B. E está ligado exatamente a Sefirot na Kabbalah, para a gente conseguir entender o que é a árvore cabalística. Embora as Sefirot sejam vistas só como um flash, não há limite para a compreensão que elas podem impregnar. Então, as Sefirot como entidades sentimentais, não verbais, ou seja, elas não são lógicas. Elas, apesar de serem percebidas por apenas um momento, este momento de percepção gera uma reprodução infinita de formas e imagens. Porque cada Sefirot se apresenta como um arquétipo. Se você não entende de arquétipo, recomendo que vai pesquisar na internet sobre Carl Gustav Jung. Talvez eu faça vídeos falando sobre isso. Os arquétipos que são como uma forma de bolo. Então você consegue fazer vários bolos da mesma forma. Nenhum bolo vai ser idêntico ao outro, porém todos serão parecidos. Todos terão semelhanças, porque virão todos da mesma forma. Então, vêm todos do mesmo arquétipo. Então, as formas, as cores, os sons, as palavras, tudo isso vai vir da Sefirot, vai vir dos arquétipos, que são como formas de bolo. Porque é a percepção desses arquétipos, ou seja, é a influência destes arquétipos que movem o nosso pensamento, que fazem com que o nosso pensamento trabalhe com o seu aspecto verbalizado. Então é a influência desse aspecto lunar que possibilita o aspecto solar de trabalhar, de verbalizar. Porque para que o aspecto solar ilumine, ele precisa de algo para iluminar. Então ele precisa da lua. Ele precisa iluminar algo, porque se não houver nada para iluminar, qual é a função da luz? Se não há o que iluminar, qual é a função da luz? Então é isso que a luz ilumina, ou seja, a luz, que é a nossa consciência de vigília, aquilo que ela ilumina vem do aspecto lunar, subconsciente, que vem por trás do que está consciente, que geralmente é percebido pela mescla desses dois aspectos, que são sonhos, que possibilitam uma percepção onírica daquilo que é subconsciente. Então,
esse é o ponto que a gente precisa focar hoje, essa aula. Embora as Sefirot sejam vistas como um flash, não há limite para a compreensão que elas podem impregnar no indivíduo. É porque é exatamente pelo fato de serem infinitas que elas possibilitam que o aspecto verbal solar da mente consiga desenvolver infinitas interpretações do que elas são. Então não há limite para a gente conseguir entender o que elas são. Elas não têm limite. E elas também não deixam de existir. Apesar da gente representá-las de forma delimitada, como o que o texto chamaria de Ketz, ou seja, fronteiras, limites fronteiriços, e isso é apenas um mapa, uma abstração verbalizada para que a gente consiga alcançar uma compreensão mental aproximada do que elas são. E através desse mapa, através dessa linguagem, a gente consegue alcançá-las. A gente consegue, então, percebê-las em primeira mão, que vem da experiência mística. Experiência mística chamada pela psicologia de transe ou êxtase. A gente vai ter a experiência mística chamada pelos cristãos primitivos de gnose. A gente vai ter chamada pelos yogis de samadhi. Então, o objetivo da yoga é a samadhi. Samadhi, que é a alteração do estado de consciência comum. Nós temos o estado solar, estado de vigília consciente, e o objetivo da yoga, ou o objetivo do fluxo da Merkava, da Kabbalah, é exatamente este mergulho nos outros aspectos da mente, que ultrapassam os limites da mente consciente, ultrapassam os limites da mente verbal, os limites da mente racional, e nos prepara para mergulhar no aspecto onírico da mente, no aspecto subconsciente. Então, por hoje é isso aí, galera. Valeu para quem assistiu e até a próxima.